Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bem, aqui tá tudo bem. Meu nome é Paula Silvestre, para quem não me conhece. Estou iniciando agora no canal. Já tive algumas aparições aqui, mas depois eu parei. Por quê? Porque eu falei assim, não, tem algo a mais ainda para falar, a não ser a respeito só de desenvolvimento pessoal. Apesar que desenvolvimento pessoal não é só, né, gente? É muita coisa, vamos e convenhamos. Mas assim, é uma conversa bem esporádica mesmo, é um assunto que eu quero abordar com vocês em relação ao que eu estou estudando neste momento, que eu achei muito interessante, muito pertinente e que eu acredito assim totalmente, que estou passando até a acreditar mais nesse momento aqui que eu estou estudando referente a esse assunto que eu vou falar com vocês, né? Esse assunto é sobre sabotadores e como sabotadores têm aí trabalhado, entrado muito na minha mente. Eu não sei se tem acontecido isso com vocês, mas eu acredito que sabotadores, que é como se fosse algo que foi prejudicial para sua mente, algo que tem um nome específico, esqueci agora, mas depois eu lembro. Danificado, é um pensamento danificado, que foi danificado, e a gente vem trazendo isso até a fase adulta. Bem, então, só para deixar um pouco claro para vocês, quando eu comecei a estudar sobre sabotadores, eu ouvi a primeira palavra sobre desse padrão de comportamento quando eu estava trabalhando no hospital de uma amiga querida, né? E um dia, não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas ela chama Sandra, né? Obrigada, Sandra, por ter falado pra mim esse padrão de comportamento que ficou muito na minha mente aí uns 5 anos, basicamente uns 5 anos atrás. E quando eu vi esse termo, esse padrão de comportamento, hoje eu sei que é um padrão de comportamento, eu fiquei assim, opa, peraí, que palavra é essa? E aí eu tava me queixando com ela, conversando e me desabafando, e ela falou assim, Paula, deixa de ser vitimista. Eu falei, opa, aquilo entrou como um twin na minha mente. Eu falei, que palavra é essa? E na época ela estava estudando, não sei se ela está estudando ainda, não sei, não tenho mais contato com ela, mas na época ela estava estudando assistente social. E ela tinha uma boa comunicação, ela falava muito bem, enfim. E a gente estava conversando, e ela gostava muito de mim, e eu gosto muito dela ainda, se ela estiver aí presente no vídeo, enfim. E ela gostava muito de mim, eu gostava muito dela, eu gostava muito de conversar com ela, mas só que ela veio muito incisiva e veio conversar comigo e falou assim, Paula, deixa de ser vitimista e que não sei o quê. E eu falei, vitimista? E eu fiquei pensando, eu não sabia o que era essa palavra. Mas essa palavra ficou muito tempo na minha mente, muito tempo. Depois, com o tempo, eu não fui procurar saber. Eu tava numa situação tão assim, sabe, eu não sabia o que eu queria também na vida, né, e na época, enfim. E eu falei assim, bom, eu não sei que palavra é essa, ela me chamou de vitimista, enfim, mas eu não fui procurar saber, então passou. Depois, com o tempo, quando eu iniciei, depois eu trabalhei numa outra empresa e a pessoa, teve uma colega que falou assim, Paula, tem que tomar cuidado das pessoas com tempo ocioso. Aí eu fiquei com com essas palavras, esses termos na minha mente. E aí, mas também não fui procurar saber. Eu falei, talvez a pessoa tá falando, né? Tá falando por falar, aleatório. E passou um tempo, né? Um cachorrinho latindo aqui no fundo, mas tudo bem, porque tem uma construção aqui, viu, pessoal? Não liga não, mas vamos bater um papo aqui, por conta desses padrões de comportamentos. Depois, aí, um tempo pra frente, eu resolvi fazer desenvolvimento pessoal. Aí voltou essa palavra, vitimismo. Mas aí, antes da palavra vitimista, veio uma palavra que chama-se procrastinação. E eu falei, que palavra é essa? Então eu fiquei com essas palavras na minha mente. Vitimismo, tempo ocioso, procrastinação. Eu falei, o que são esses termos, né? E aí, o procrastinação, eu fui procurar saber. Por quê? Porque eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, que na época, enfim, eu precisava realizar esse curso. Passaram-se os tempos e eu entrei nesse curso e fui aprendendo todos esses termos, vitimista, perfeccionista, enfim, aí fui aprendendo esses termos. Bom, isso tudo para chegar no sabotador, mas eu vou chegar lá logo.
E o que acontece? Quando eu comecei a estudar sobre o desenvolvimento pessoal, eu aprendi esses termos. E aí eu fui fazer um outro curso. E nesse curso a pessoa chegou e falou assim pra mim: Paula, você é muito perfeccionista. Eu falei: mas que monte de termo é esse, né? Que as pessoas falam que eu sou. Isso, tô me vulnerabilizando aqui pra vocês, tá, gente? Eu não tô fingindo, não. E foi exatamente assim. Primeiro foi vitimismo, depois foi ociosidade, depois foi procrastinação e depois foi perfeccionista. E aí, passaram-se algum tempo, eu fui fazer um teste, né, de sabotadores, que aí a gente vai estudar ao longo desses tempos que eu vou estar aqui com vocês no YouTube. E aí, quando eu fui fazer o teste, aí veio o primeiro sabotador, que é um padrão de comportamento de sobrevivência, né? Que aí a gente vai aprendendo com o tempo. E esse padrão veio primeiro esquivo, depois veio um padrão prestativo, depois veio vítima e logo depois veio um insistente, que é o perfeccionista, que depois eu estudei sobre isso. Então é isso, pessoal. Então o que eu tô trazendo aqui pra vocês. Como eu tive contato com esses termos, como eu tive contato com esses padrões de comportamentos. E que veio há algum tempo, me chamou a atenção. E aí eu vim aprender no desenvolvimento pessoal, né? Esses termos novamente. Então, sabotadores são como se fosse esse prejuízo de pensamento. E ele diz assim, ó, os sabotadores são um fenômeno universal. E a questão não é se você os tem, porque você não é esse padrão de comportamento, você simplesmente tem para que você venha sobreviver. Então a questão não é se você os tem, mas quais tem e o quão forte eles são. Quais esses padrões de comportamento você tem e o quão forte eles são na sua mente, né? Eles começam como guardiões que nos ajudam a vencer as ameaças reais e imaginárias à nossa sobrevivência física e emocional. Então, os sabotadores, eles atuam como se como se estivesse nos protegendo a certas ameaças físicas e emocionais pelos externos, pelo ambiente. Então, aí eu fui trazendo muito esse tipo de padrão de comportamento, e aí eu comecei a estudar em relação referente a esses sabotadores. E daqui pra frente, né, a gente vai abordar mais sobre esse assunto que eu estou gostando muito de estudar. No começo, a gente vai iniciando falando palavras novas, estudando termos novos e estudando novos aprendizados, mas é isso, pessoal. Daqui a um tempo eu já venho aqui trazendo para vocês o que realmente são sabotadores e quantos sabotadores ele tem, né? E o quão importante, o quão forte ele é em nossa mente. Tá bem? Um beijo, até o próximo vídeo e até mais.